Essa semana foi descansar com o senhor John MacArthur. E sim, John MacArthur é um gigante da fé da nossa época. Você gostando ou não, você concordando ou não, a sua opinião é irrelevante, a minha opinião é irrelevante. O testemunho de vida desse homem é que fala por si mesmo. E no vídeo de hoje eu gostaria de recomendar 3 livros que você precisa ler. John Fullerton MacArthur, eu vou indicar 3 livros sensacionais para vocês sobre esse homem de Deus. I don't know how much longer I will be here. I don't know that. None of us does. Anytime the Lord wants me to go to heaven, I'm ready to go. But the one thing that I would love to be certain about is that when I'm not here, the truth of the gospel will remain with you, because this is the only message of salvation. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho do MacArthur. Ele foi pastor há mais de 50 anos lá da igreja que ele pastoreava, um pastor batista de uma linha calvinista, tem então muito em comum com ele, como vocês bem sabem. Ele tem o ministério Grace to You, ele escreveu e editou mais de 150 livros, então um homem muito ativo que estava até recentemente, até talvez no final do ano passado, se eu não me engano, pregando na igreja dele, se recuperou de várias cirurgias, e ele estava ali já voltando a pregar, querendo assumir o púlpito. Gente, é muita coisa para 50 anos de ministério. Estava indo para 60 anos de ministério, mas vamos arredondar para 50. Eu tenho 13 anos que eu sirvo a mesma igreja, formal e informalmente, como pastor. 13. Ele tinha mais de 50. Vocês têm noção que 13, para mim, já é alguma coisa da minha vida, talvez aí 1/3 da minha vida, e para o MacArthur, 50 anos, eu não sei nem se eu chego aos 50 anos de vida, imagine mais de 50 anos de ministério na mesma igreja. É muita graça de Deus, é um ótimo testemunho, numa época líquida, volúvel, onde nós temos uma imensa falta de pastores, e os pastores que tem, às vezes, ficam pulando de galho em galho. Eu sei que às vezes a gente precisa, eventualidades da vida, mudar de localidade, mas Deus chama pastores para serem fiéis à mesma igreja pela vida toda. E MacArthur é um gigante testemunho desse serviço à igreja. Toda semana você vai ver o mesmo homem pregando o mesmo evangelho. Ele vai falar que a única coisa que mudou nesses 50 anos de pregação é que no começo ele falava mais rápido, eu falo muito rápido, e agora ele fala mais devagar, mas que a mensagem é exatamente a mesma. Bom, eu sei que ele é muito polêmico, como não tem como não ser, toda figura pública tem que, às vezes, entrar em polêmica, não tem escapatória. Por exemplo, esse livro dele aqui, ó, é muito polêmico, Fogo Estranho. Mas, vejam, eu sou continuista, para desânimo de muitos de vocês, e eu não me sinto ofendido com esse livro aqui. Na verdade, no final aqui tem uma carta aos seus amigos continuistas, falando, vocês são irmãos e tal, que é muito proveitosa, tá? E realmente o movimento carismático tem muita coisa errada, muitos excessos, muitos movimentos que têm heresias, sim. Você tem aí movimentos de todo tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo, de erros teológicos, de falta de tudo, de teologia. E Fogo Estranho é uma ótima indicação de leitura para vocês aí, para nós começarmos a esquentar os motores aqui, ainda que a gente não precisa concordar com tudo que ele fala, tá? E o MacArthur é alguém que escreve para a igreja, tá? Eu sou alguém que gosto não, mas talvez Deus me chamou para ler um pouco mais acadêmico. Os livros que vocês estão acompanhando aqui no canal são sempre livros acadêmicos, mas escrever para a igreja é o ápice, não é o nível mais baixo. A academia, idealmente falando, devia servir e deve servir aos pastores. Os pastores devem servir às suas igrejas, tá? Então, escrever para a igreja, teologia para a igreja, é o ápice de que alguém vai escrever na vida, tá? 3 livros, então, para nós esquentarmos os motores aqui com o John MacArthur. Mais de 150 livros, é difícil escolher alguns. Tem comentário bíblico dele, tem Bíblia de estudo, enfim, muita coisa boa. Mas eu gostaria de começar com esse aqui, ó, Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo, tá? Da editora Fiel, livro fantástico, que toda a igreja de todas as eras tem essa tentação, né? Quando está sofrendo uma tentação externa de sofrimento, está sofrendo uma tentação interna de se tornar parecido com este mundo, igual lá a Odisseia, lá em Apocalipse
3, por exemplo, né? Jesus está a ponto de vomitá-la porque ela está muito atrelada e mergulhada na sua cultura, que ela não consegue mais emergir dali, né? E o evangelicalismo brasileiro, ele cai nessa tentação, nesse pecado de loucamente nos vendermos para nossa cultura e vendermos o evangelho. Paulo fala, não me envergonhe do evangelho. Esse é o título do livro do MacArthur aqui. Um outro livro, também da editora Fiel, é Ouro de Tolo, tá? Esse aqui ele é editado pelo John MacArthur, então tem outros escritores aqui. Ele está falando como discernir a verdade em uma época de erro. Então ele está falando que todos as tentações da nossa época, como dinheiro, sexo, poder, fama, são ouro de tolo. Brilham, podem parecer brilhar, mas não passam de miséria, né? Pecado e tudo que é de vazio humano, tá? Então aqui, Ouro de Tolo, um livro sensacional para você mergulhar aí, tá? E um livro, na verdade, é uma duplinha de livro, eu não sei se eu tenho outra parte aqui, mas que é fantástico demais. 12 Homens Extraordinariamente Comuns. E também tenho 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. Que livro fantástico, falando dos 12 apóstolos aqui, que não são super-homens, super-crentes, super-heróis, são pescadores, cobradores de impostos, homens comuns, e ele vai trazer lições valiosíssimas da vida de cada um dos 12 apóstolos de Cristo Jesus aqui, tá? Eu conduzi um ano aqui na nossa igreja faz tempo, o encontro de homens da igreja, que é mensal, a gente viu um por mês, é muito bom, tá, gente? Eu não sei se foi um por mês ou foi 2, e aí a gente terminou um semestre, mas vale a pena você comprar, ler e indicar para os homens da sua igreja, fazer um grupo de estudos aí com os homens da sua igreja sobre cada um dos 12 apóstolos aqui, tá? Livro fantástico também, o livro das 12 mulheres extraordinariamente comuns também é sensacional. Bom, gente, essa é a minha pequeníssima, não tem nem palavras para descrever o quão pequeno isso aqui é, homenagem ao John MacArthur, um pastor fiel ao evangelho que dominicalmente, semanalmente abria a escritura, que Deus venha consolar a família dele. E agora ele já está, eu estou gravando aqui isso aqui na semana do falecimento dele, então já está nem uma semana de descanso desses 50 anos de ministério, mas, como diria Richard Baxter, ele entrou no descanso eterno dos santos, né? Agora está ali descansando e se alegrando plenamente com o nosso Senhor Jesus. Que seja encorajamento para nós cristãos, para nós que somos pastores, permanecemos fiéis ao Evangelho, independente da cultura, do tempo, da crise, do sofrimento, da política, que nós venhamos a sermos extraordinariamente comuns e fiéis ao Evangelho do nosso Senhor. Deus abençoe.